Eclésia, Igreja Católica. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a este programa Eclésia. A comunicação está na ordem do dia e os bispos de Portugal estão reunidos em Fátima com o assunto da comunicação em cima da mesa. Por isso, também aqui o programa Eclésia se alia a este tema e falamos com Carmo Rodeia, ela que é colaboradora da Diocese de Angra, do portal Igreja Açores. Carmo, como é que é o ritmo da comunicação na Igreja de Angra, nos Açores? Infelizmente ou felizmente, porque também é uma graça de Deus a diversidade, somos 9 ilhas e é difícil conseguirmos estar atentos a tudo o que se passa em cada uma delas. Ainda por cima, porque eu estou em Fátima e para atender ao que se passa na Diocese de Angra tenho este esforço acrescido. A maior parte das coisas acontece à noite ou ao fim de semana e isso ajuda, havendo sempre a preocupação de fazer pelo menos uma manchete nova todos os dias ou 2 notícias novas para alimentar o fluxo informativo do sítio Igreja Açores, sempre com uma preocupação, que é o de fazermos em tempo útil, de modo a que os jornais mantenham interesse na informação que publicamos. Isto é, o nosso objetivo é sempre produzir informação em tempo e hora certa para, efetivamente, chegarmos ao maior público possível. Portanto, a comunicação centra-se a partir do portal Igreja Açores. O sítio Igreja Açores é, como todos sabem, um sítio de notícias online. Ele está registado na IERC e procura ter uma função dupla, porque, por um lado, pretende garantir uma informação profissional sobre a vida da Diocese para os cristãos açorianos, mas, por outro lado, também fornecer matéria-prima aos órgãos de comunicação social dos Açores, como disse anteriormente, porque os órgãos de comunicação social dos Açores, também é bom sublinhar esta questão, são particularmente sensíveis à informação religiosa, porque sabem que a maioria dos açorianos ainda continua ligada, de certa forma, à Igreja e, por isso, o interesse nos seus jornais também pode passar por uma maior atenção que dão aos assuntos da Igreja, da religião e da fé. Por outro lado, o sítio Igreja Açores, tal como o programa de rádio Igreja Açores, que agora passa na Antena 1 Açores ao domingo e no Rádio Clube de Angra, mas dizia eu que quer o sítio Igreja Açores, quer o programa de rádio, são da responsabilidade da Diocese de Angra, que tem um serviço diocesano da Pastoral das Comunicações Sociais que é dirigido pelo porta-voz da Diocese, um sacerdote. Este projeto surgiu como uma necessidade para suprir o encerramento de todos os jornais diocesanos. Atualmente a Igreja nos Açores tem apenas 2 jornais, mas são jornais paroquiais de ilha. O portal já tem alguns anos. Como é que foi a aceitação de todos perante este site? Houve também aqui algumas dificuldades? Nós estamos sempre a tempo de inovar e esse é um esforço permanente que procuramos fazer em Angra e penso que um pouco em toda a Igreja. O sítio surgiu, como disse, da necessidade de colmatar a falta de um instrumento de comunicação diocesano. Reporta tanto quanto possível a vida da Diocese, com particular destaque para a ação pastoral do Bispo diocesano, dos serviços e dos movimentos de apostolado. Procura informar e formar da melhor forma os açorianos sobre a vida da Igreja. Nas ilhas onde existem outros órgãos de informação, é claro que a aceitação deste portal de notícias é grande e, sobretudo, amplifica o que nós fazemos, porque as notícias que nós publicamos, como são de acesso livre, apenas devendo ser referenciada à fonte, são reproduzidas na íntegra e, portanto, chegamos a muitas mais pessoas. Nas ilhas mais envelhecidas, onde não há órgãos de informação, é mais difícil e aí admito que haja um déficit de cobertura por parte do Igreja Açores. Bom, eu diria que as dificuldades que vejo são hoje as mesmas que via quando este processo arrancou em outubro de 2013. A dispersão das 9 ilhas faz com que haja algumas dificuldades em dar o pulsar diocesano. Acresce também a falta de meios humanos em todas as ilhas que possam dar este aporte que é necessário. Nós tentámos, numa primeira fase, envolver todos os ouvidores, alguns corresponderam, outros nem tanto, mas também percebo que os sacerdotes têm tantos a fazer que não têm tempo para a formação, não têm tempo nem formação, diria eu, para perceber e corresponder a esta necessidade de comunicação que é hoje cada vez mais exigente. Olhamos agora para o panorama da comunicação da Igreja em Portugal.
Como é que vê este panorama? Eu estou a falar como colaboradora da Diocese de Angra, mas sou diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima e isso faz parte das minhas circunstâncias pessoais a que não posso fugir. Acresce que o presidente da Comissão Episcopal dos Bens Culturais e da Comunicação Social é também o meu bispo diocesano e, portanto, naturalmente que eu estou aqui numa camisa de 11 varas, meio espartilhada, para poder dar uma opinião muito objetiva e, sobretudo, uma opinião que não seja a de uma mera profissional. E é isso que eu vou procurar fazer, esse exercício, nos próximos segundos e que tem a ver com isto. Eu julgo que cada vez mais temos de ter a noção de que comunicar é partilhar. E a partilha de informação também pode pressupor partilha de meios humanos e de meios técnicos. Estou convencida de que só em rede poderemos cumprir este desígnio maior de comunicar a Igreja, mas antes de pensarmos em fazê-lo, devemos arrumar a casa e definir que agenda é que temos, o que é que queremos comunicar e de que forma o queremos fazer. E a partir daí definir uma estrutura central que represente a Conferência Episcopal Portuguesa do ponto de vista da comunicação e daí pensarmos como é que as dioceses podem, por um lado, colaborar com essa estrutura e ao mesmo tempo beneficiar dela. Esta é a vertente do Gabinete de Comunicação que faz muita falta. Ao nível da comunicação social, julgo que a Igreja já tem trabalho bem feito e muito trabalho feito com a Agência Eclésia e os vários meios em que a equipa trabalha. Naturalmente que podemos e devemos crescer, mas separaria sempre estes dois aspectos. Por um lado, a comunicação, como é que a Igreja comunica com o exterior, e por outro lado, a comunicação social da Igreja. E isto, penso que talvez seja o patamar que neste momento está mais bem conseguido. Antes de terminar a conversa, vou ainda pedir à Carmo uma sugestão de um tema musical para nos acompanhar agora neste fim de noite. Considero-me uma açoriana de adoção e por isso não poderia deixar de sugerir o tema Ilhas de Bruma, que foi escrito há 30 anos por Manuel Medeiros Ferreira e que se transformou numa espécie de hino não institucional da açorianidade e da autonomia. Um tema que também serviu para contestar, digamos assim, e que continua todos os dias a ser recriado nas várias interpretações. Ainda sinto os pés no terreiro que meus avós palhavam o pezinho, a bela aurora e a sapateia, é que nas veias corre-me basalto negro e na lembrança vulcões e terremotos. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das Ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Estivemos à conversa com Carmo Rodeia, ela que é colaboradora da Diocese de Angra na área da comunicação. Eu sou a Sónia Neves e convido-o ainda a passar no portal de notícias agência.eclesia.pt. Tenham uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.